Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, a Sociedade Recreativa Palmeiras é um clube de lazer voltado para a prática de diversas atividades esportivas e eventos sociais. Um clube localizado no coração de BH, no bairro Funcionários. Em 2017, o Palmeiras completa 60 anos de vida e sucesso. Vem fazer parte do clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue no 3241-1543 e agende a sua visita. E depois você me conta se o Rui tá jogando um futevôlei direitinho lá ou não. Agora vamos falar então sobre a vitória do Cruzeiro contra o Curitiba. Ontem por 2-0 no Mineirão. Coloca os melhores momentos aí pra gente. Tá aí, ó, o Cruzeiro começando pra cima, propondo o jogo, como a torcida do Cruzeiro pede ao Cruzeiro, mas eu achei, Rui, que no primeiro tempo o Cruzeiro deu sorte de sair com empate, porque as melhores situações foram do Curitiba. Ô Galante, você falou tudo. Deu uma falsa impressão, né, de início de jogo. Depois o Curitiba realmente foi melhor na partida. Mas, em compensação, o torcedor ficou muito satisfeito que o Cruzeiro voltou transformado no segundo tempo e conquistou uma grande vitória, né? A gente criticou muito o Mano no meio de semana por causa da sua escalação. E eu acho que é isso aí que o Paulinho está esperando para o jogo de quarta-feira do arquirrival. Porque os jogadores descansados, Paulinho, demonstraram o maior volume de jogo, sabe? No segundo tempo você viu que o Cruzeiro melhorou, não foi só por causa do ritmo dos jogadores que resolveram acelerar, porque o próprio Curitiba cansou também, entendeu, Paulo? Que bola essa Depois do jogo, Bira, os jogadores bem. do Cruzeiro colocaram muito essa situação de que valeu a pena poupar o time no meio de semana, que o time sobrou no segundo tempo. Concorda? Foi isso mesmo? Concordo. Gente, nós não podemos deixar de destacar os dois laterais do Cruzeiro, tanto o direito e principalmente o esquerdo. Aí, ó, Perfeito, essa é pro nosso diretor do TV Horizonte, verdade. Eduardo Bandeira. Ó, falando do Diego Barbosa. O menino jogou muito ontem. Diogo, né? Diogo Barbosa. Olha, eu não tenho a menor dúvida. É o golaço do Rafael Sobis. Só que depois desses dois dribles aí, metade da torcida do Cruzeiro caiu de preocupação. Você vai, não chuta. Jogador bom ansiedade. é isso aí, não é à toa que o Sobis é multicampeão, né? Demonstrou uma frieza, cara, olha pra você ver. É uma frieza que matou muito do coração, viu, Rui? O Sobis estava precisando de um equilíbrio maior dentro de campo. Ele estava reclamando demais de arbitragem, julgando de menos. Voltou a jogar bola e parar de cornetar a arbitragem. Agora, voltar a falar do que o Bira estava falando desse jogador, do Diogo Barbosa. Ontem, realmente, todo mundo ficou impressionado, porque foi mais uma das suas arrancadas. E ele vem numa regularidade nesse Campeonato Brasileiro, ô Breno, de nota 7 para cima. Mas contra o Grêmio, né, ele foi vaiado. Aí ele deu uma declaração falando que ele nunca mais ia ser vaiado aqui no Cruzeiro. Ou seja, mexeu com os brilhos do jogador. Não sei se todos... Você já passou por isso, Paulo? Mexe mesmo? Todo mundo. Quem não passou por uma vaia, por uma dificuldade? Todo jogador, qualquer situação, o cara passa, né? Óbvio que ele teve personalidade para dar a volta por cima, mesmo jogando no Mineirão, né? Que é sempre mais difícil, né? Para a torcida presente. Ele foi lá com personalidade e fez um excelente jogo. Mas a questão dessas vaias, o Galante, é o seguinte, o Thiago Neves foi vaiado. Também Por quê? foi. Porque é atleta que a torcida sempre espera algo diferente, né, Paulinho? Algo a mais, O Diogo foi vaiado por quê? Porque só vem fazendo jogos nota 7, 8, sempre próximo de 10. E a torcida do Cruzeiro, que eu já tive ali, é muito exigente. Não só do Cruzeiro, do Atlético também. Então, o importante é que o Paulinho falou, não é à toa que é o nosso capitão era um camisa 6, mas mais pro camisa 10, né? O importante do jogador, o diferente do jogador que vai ser grande jogador pro jogador mediano é essa, Paulinho. Aquele que aguenta absorver a vaia e tem a personalidade na próxima partida, fazer isso que ele fez. Exatamente. Agora, fica a seguinte situação, né? O Lucas Romero saiu ainda machucado, entrou o Hudson. Talvez para quarta-feira o Cruzeiro não possa contar com ele, então fica aí uma vaga para o Henrique ou o Hudson. A gente também não sabe se ele poderá jogar, de repente, o Clássico. Faz muita falta nesse esquema agora do que o Cruzeiro fez com a entrada do Romero, que é um jogador mais pegador no meio aí. Você acha que pode fazer falta, Rui? Eu, no lugar do Mano, eu não deslocaria o Romero para a ala direita. Eu deixaria ele ali no meio campo, ele vem fazendo bons jogos, ele deu um bom equilíbrio. O Hudson já atuou ali pelo lado do campo, eu acho que ele faz bem este papel. E agora, o Mano, ele só não pode se perder. O Mano, ele tem que ser simples, usar a simplicidade.
Eu acho que a partir do momento que ele começa a inventar muito, ele se complica. Então, se ele for simples, não pode jogar. Se o Romero levou uma pancada, não tem ninguém para colocar do lado direito, o Hudson já demonstrou que faz bem esse papel pelo lado direito. Então, deixa o meio-campo da forma que está. Agora, Paulo, ontem de novo, né? O Rui até riu porque ele sabe o que eu vou falar. O Ábila não entrou no jogo. Pois é. Ontem ele optou por colocar o Rafael Marques, começou com o Sobis e o Alisson, depois ele trocou, colocou o Rafael Marques, colocou o Sassá, e os dois não têm condição de jogar quarta-feira na Copa do Brasil. Foi uma justificativa do Mano, que ele não colocou o Ábila, colocou os dois porque eles não vão jogar na quarta. Mas aí eu te pergunto, de repente não era melhor colocar quem vai jogar na quarta, pegar mais entrosamento, ou é o oposto, como o Mano disse? Pois é, tem alguma coisa que a gente ainda não descobriu, qual que é a motivação do Mano, se existe do Ábila, realmente não vai ficar no Cruzeiro no meio do ano, que provavelmente é isso que está acontecendo. Então o Mano já está até esfriando essa possibilidade, porque não tem explicação. Um jogador que sempre entra e faz gols, né? E a torcida pede, e ele deixa o cara lá, né? Nos 90 minutos lá no banco. Só pode ter essa explicação. Ele deve estar de saída do Cruzeiro. Bom, nós temos um trechinho aí da coletiva do Mano Menezes. Vamos ouvir o que ele falou ontem. Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. E nós precisamos de uma sequência de vitórias, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que o número mágico é 3, nesse caso. Porque a partir de 3 é que essa confiança começa a voltar, que as coisas começam a acontecer mais naturalmente. E fizemos uma. Faltam 2 para esse número, para a equipe retomar essa condição e aliar a um bom jogo, resultado. Ô Bira, o Mano, quando fala numa sequência de vitórias, é porque o Cruzeiro vinha aí de um empate contra o Grêmio, uma derrota para Ponte Preta, a torcida pressionando, quer dizer, começa a ficar um clima de pressão. Essa vitória numa semana que você enfrenta o Palmeiras fora de casa e o Atlético fora de casa, são 2 pedreiras para o Cruzeiro. Nada melhor do que uma vitória como essa, que para você foi convincente? Foi convincente porque o Curitiba jogou muita bola, mas o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, botou a bola na casinha. É isso, é fácil. O futebol, às vezes, ele é muito simples. E essa implicância com Ábila, ou pode ser isso que o Paulo Roberto nos disse aqui, né, que ele esteja de saída, mas enfim, não interessa, se o cara entra, resolve as partidas, por que deixá-lo no banco? Que chatice é essa, não é? Eu acho que o Cruzeiro, depois dessa partida, eu passei a ter mais fé no Cruzeiro depois dessa partida contra o Grêmio, que mostrou um jogo de igual para igual. O Cruzeiro foi buscar, gente, contra um time que está jogando o fino da bola, perdendo de 2-0, empatou, depois deixou fazer o terceiro, empatou 3-3, foi um jogo fantástico, um jogo Melhor corrido do campeonato. E olha, eu vou te ser sincero, eu estava assistindo o jogo, eu fiquei cansado. Terminou o jogo, eu fui deitar e dormir. Foi um jogo intenso demais, né? Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para dar a volta por cima aí e participar. Agora, as pedreiras que tem pela frente aí, eu acho que ele vai precisar muito do Ábila. Pois é, Rui, aí fica a seguinte questão. Os jogadores colocaram que o Cruzeiro fez uma boa partida porque o time foi poupado e descansou. Só que agora, eu acho que não dá para poupar o time contra o Palmeiras no mata-mata, o primeiro jogo sendo lá fora, porque se dependendo do resultado pode até definir uma situação. E em seguida, contra o Atlético, um clássico, ninguém poupa em clássico. Como lidar agora com essa situação desse desgaste que vai ter que acontecer? Mas agora, Breno, eu não estou querendo dizer aqui que os outros jogos do campeonato não existe uma motivação. Só que a motivação desses jogos é um pouco diferente, que são jogos extremamente decisivos. Então, às vezes, a tal da inconsciência, né? Inconscientemente, o atleta acaba ficando menos cansado. Ou se tiver um cansaço, algum incômodo muscular, às vezes você acaba se superando. Então, e o Cruzeiro, ele querendo ou não, esse um jogo, os jogadores tiveram praticamente 7 dias, né? Esses que ficaram fora, porque não jogaram meio de semana, então deu uma distância de uma semana para um jogo para o outro. E vocês não imaginam a diferença que faz esses 7 dias de descanso, em questão de recuperar aqueles atletas que estão um pouco mais debilitados. Então, nesses jogos agora, desses jogos mata-mata e se tratando de um clássico, isso aí não me preocupa não. Eu tenho certeza que os jogadores vão estar aptos
Agora, depois do jogo do Clássico, meu amigo, chama o SAMU. Ô Paulo, é isso mesmo. Quando tem jogos decisivos assim, o jogador consegue esquecer o cansaço, tirar um algo mais num jogo de mata-mata, sabe que é estádio lotado, que tá todo o Brasil assistindo aquilo ali, depois um clássico regional. Tem esse algo mais mesmo? O jogador coloca o coração na ponta da chuteira, aquelas Lógico, coisas. eu acho que é um jogo, são 2 jogos que podem definir até um futuro contrato com o jogador. Sabe, se você passar de fase, se você ganhar do Atlético, fizer um excelente jogo. Perfeito, Quem Paulo. não quer jogar um jogo desse, todo jogador se poupa e se prepara até para essa semana tão decisiva. Você não começa preparo isso 7 dias antes, você começa 1 mês, 2 meses antes. Ó, a sequência em junho vai ser essa. Você já vai fazendo esse preparo. Até o preparador físico faz isso para garantir que todos os jogadores, os principais jogadores cheguem inteiros nessa fase. E isso, óbvio que foi feito pelo Cruzeiro. Thiago Neves, Bira, foi vaiado, houve uma reação, ontem fez gol, foi aplaudido. Nada como uma vai atrás da outra? É assim que funciona? O Thiago Neves é uma esperança muito grande, não só para o torcedor cruzeirense, mas aonde ele estiver vestindo a camisa, é um jogador que você sabe que pode definir uma partida, tem força, é um jogador que tem nome no futebol brasileiro hoje e tem que ter uma pressão sim, mas eu acho que o torcedor, às vezes, ele é muito complicado. O jogador erra um passe, domina uma bola errada, cai em cima. Vamos ter calma. Ontem fez um golaço e ele precisa de tranquilidade para a sequência. Pode ter certeza que se ele for bem, Palmeiras e Atlético, a coisa desanda, né? Desanda, não, anda. Bom, a gente vai falar mais um pouquinho no último bloco sobre esse confronto da Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro na quarta-feira. Vamos passar um raio-x para a gente falar mais aqui. E quem disse que mulher não gosta de futebol e que homem não se interessa por moda feminina? Afinal, quem não quer ver a esposa ou namorada toda bonita e produzida? Então fica a dica, dê uma conferida na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você encontra as grifes mais desejadas da moda mineira. Tem atendimento diferenciado e você ainda ganha um desconto especial se falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. Então corre lá e confere, o endereço está aí na telinha para você. Voltamos daqui a pouquinho no último bloco falando tudo sobre esses jogos aí dos mineiros na Copa do Brasil. Não sai daí.